Pare por alguns segundos. Respire fundo. E agora seja completamente honesto consigo mesmo. Você já sentiu que, mesmo se esforçando, sua vida parece travada? Como se algo invisível estivesse sabotando suas decisões, seus relacionamentos e até seus sonhos mais importantes. A verdade é desconfortável, mas libertadora. Não são as circunstâncias que destroem sua vida primeiro. São os pensamentos que você aceita como verdade. E o mais perigoso deles é justamente aquele que você nem percebe que está repetindo todos os dias, como se fosse apenas parte da sua personalidade. Antes de falar dos 3 pensamentos mais destrutivos, você precisa entender algo fundamental. Todo comportamento nasce de um pensamento. Toda escolha, toda reação emocional, toda atitude automática, começa na sua mente. O problema é que a maioria das pessoas vive no modo automático, acreditando que seus pensamentos são fatos absolutos, quando, na verdade, são apenas interpretações condicionadas por experiências passadas. E aqui vai a pergunta mais importante deste vídeo, aquela que quase ninguém tem coragem de fazer. E se os pensamentos que você mais confia forem exatamente os que estão destruindo sua vida? Essa pergunta incomoda porque aponta para dentro. E tudo que aponta para dentro exige responsabilidade. Não dá mais para culpar o mundo quando a sabotagem vem de dentro da própria mente. Porque pensamentos não gritam. Eles sussurram. Eles surgem como frases simples, aparentemente inofensivas. Isso é só quem eu sou. Não adianta tentar. Todo mundo é melhor do que eu. Repetidos todos os dias, esses pensamentos se transformam em crenças. Crenças moldam identidade. Identidade molda decisões. Decisões moldam destino. Você não perde sua vida de uma vez. Você perde aos poucos, aceitando pensamentos que nunca questionou, até que um dia percebe que vive uma vida que não escolheu conscientemente. Esse é o pensamento mais comum, e também o mais devastador. Ele aparece de várias formas. Não sou inteligente o bastante. Não tenho talento. Outras pessoas nasceram com algo que eu não tenho. Esse pensamento cria uma prisão silenciosa. Porque quando você acredita que não é bom o suficiente, você nem tenta de verdade. Você procrastina. Você se sabota. Você se compara. E, no fundo, você já espera falhar. Então qualquer fracasso vira prova de que você estava certo o tempo todo. O mais cruel é que esse pensamento não precisa ser verdadeiro para te destruir. Ele só precisa ser acreditado. Quase nunca nasce com você. Ele é aprendido. Vem de críticas na infância. De comparações constantes. De fracassos mal interpretados. De alguém que te fez sentir pequeno. E, em algum momento, você decidiu acreditar. Com o tempo, essa ideia vira uma voz interna que parece sua. Mas não é. E aqui está o gatilho mais perigoso de todos. Quanto mais você evita agir por se sentir insuficiente, mais provas você cria para confirmar essa mentira. É um ciclo silencioso e autodestrutivo. Não é com frases motivacionais vazias. É com consciência. Sempre que esse pensamento surgir, faça uma única pergunta poderosa. Isso é um fato ou apenas uma interpretação? Você vai perceber algo chocante. Quase nunca é um fato. Ser bom o suficiente não é um requisito para começar. É uma consequência de agir. As pessoas que você admira também sentiram medo. Também se acharam insuficientes. A diferença é que elas não obedeceram esse pensamento. Você não elimina essa crença tentando se sentir confiante. Você elimina agindo apesar dela. E cada pequena ação consciente enfraquece essa mentira. Mas agora preste atenção. Esse primeiro pensamento é apenas a porta de entrada. Existe outro, ainda mais silencioso, que destrói vidas inteiras sem que a pessoa perceba. E quando você reconhecer esse próximo pensamento, você nunca mais vai enxergar sua mente da mesma forma. Esse pensamento é um assassino silencioso de futuros. Ele não te paralisa com medo imediato. Ele te anestesia com resignação. Ele surge em frases aparentemente racionais. Se fosse para dar certo, já teria dado. Na minha idade, isso não faz mais sentido. Eu perdi o tempo certo da minha vida. E quando você começa a acreditar nisso, algo extremamente perigoso acontece. Você desiste antes mesmo de tentar de verdade. Esse pensamento não te empurra para o fracasso. Ele apenas te convence a não sair do lugar. O tempo, por si só, não destrói ninguém. O que destrói é a interpretação emocional que você faz dele. A mente humana tem um talento cruel: transformar o passado em sentença definitiva. Você começa a olhar para erros antigos,
escolhas mal feitas e oportunidades perdidas como se fossem provas de que o futuro também está condenado. Mas o passado não é um juiz. Ele é, no máximo, um professor, e apenas se você estiver disposto a aprender com ele. Quando você acredita que já é tarde demais, você cria uma prisão psicológica onde permanece em segurança, mas paga com frustração diária. Esse pensamento costuma vir acompanhado de comparação. Você olha para pessoas da sua idade que chegaram lá e sente vergonha de tentar. Então sua mente cria uma desculpa elegante. Agora não faz mais sentido. Mas aqui está a verdade que dói. Não tentar não te protege da dor. Apenas muda o tipo de dor que você vai sentir. A dor de tentar é momentânea. A dor de se arrepender dura anos. Esse pensamento se disfarça de maturidade, mas é medo. Medo de falhar de novo. Medo de parecer ridículo começando do zero. Medo de admitir que você ainda quer mais da vida. A verdade é simples e desconfortável. Não existe momento perfeito para mudar. Existe apenas o momento em que você decide parar de se abandonar. Toda vez que você espera estar mais pronto, mais confiante ou mais seguro, você está, na prática, adiando a própria vida. Recomeçar não é confortável. Não é bonito. E quase nunca é apoiado por quem está ao seu redor. Recomeçar geralmente vem acompanhado de dúvidas, críticas internas e externas, e uma sensação constante de estar atrasado. Mas aqui está algo que quase ninguém percebe. Todo recomeço acontece primeiro no silêncio. Antes de qualquer mudança visível, existe uma decisão interna invisível. Uma escolha que ninguém aplaude. Uma coragem que ninguém vê. As pessoas que mudaram de vida mais tarde não eram mais inteligentes, nem mais sortudas. Elas apenas decidiram parar de obedecer esse pensamento destrutivo. Faça a seguinte pergunta com brutal honestidade. O que vai doer mais? Tentar e falhar, ou nunca tentar? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Daqui a 1 ano, você estará 1 ano mais velho, com ou sem mudança. A única diferença é se você vai usar esse tempo como desculpa ou como ferramenta. Comece pequeno. Pequeno a ponto de não assustar. Pequeno a ponto de não gerar desculpas. Não para provar nada aos outros, mas para provar a si mesmo que esse pensamento não manda mais em você. Cada passo consciente quebra a ilusão de que já é tarde demais. E agora, atenção! Se o primeiro pensamento destrói sua autoestima, e o segundo rouba o seu futuro, existe um terceiro que destrói sua vida todos os dias, no presente. Ele é o mais aceito socialmente, o mais normalizado, e justamente por isso, o mais perigoso de todos. Esse pensamento é o mais perigoso de todos. Porque, diferente dos outros, ele não dói imediatamente. Ele parece lógico. Parece maduro. Parece até realista. Ele aparece em frases como: a vida é assim mesmo. Não depende só de mim. Algumas pessoas têm sorte, outras não. E quando você aceita esse pensamento, algo devastador acontece. Você entrega o volante da sua própria vida. Esse pensamento cria a mentalidade da vítima, mesmo em pessoas fortes, inteligentes e esforçadas. Você começa a acreditar que suas emoções são causadas pelos outros. Seu fracasso é culpa do sistema. Sua estagnação é culpa das circunstâncias. E atenção! Isso não significa que você esteja errado sobre as dificuldades da vida. Significa apenas que você está preso a elas. Porque quando você acredita que não tem controle, você também acredita que não tem responsabilidade. E sem responsabilidade, não existe transformação. Existe um conforto escondido nesse pensamento. Um alívio temporário. Se a vida apenas acontece, então você não precisa decidir. Não precisa arriscar. Não precisa errar. Mas esse conforto cobra um preço altíssimo. Uma vida vivida no piloto automático. Você reage mais do que age. Aceita mais do que escolhe. E um dia acorda percebendo que passou anos vivendo uma vida que não construiu conscientemente. Aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que muda tudo. Você não controla tudo o que acontece com você, mas você controla o significado que dá ao que acontece. E isso muda absolutamente tudo. 2 pessoas passam pela mesma situação. Uma se torna amarga. A outra se torna forte. A diferença não é o evento. É o pensamento. Quando você assume controle sobre suas interpretações, você recupera o poder sobre suas escolhas. Comece prestando atenção à linguagem que você usa consigo mesmo. Toda vez que você diz: não tenho o que fazer. É assim mesmo. Não depende de mim. Pare. E pergunte:
O que, dentro disso, ainda está sob meu controle? Pode ser pequeno, pode ser interno, mas sempre existe algo. Talvez você não controle o resultado, mas controla a atitude. Não controla o passado, mas controla a próxima decisão. Esse simples deslocamento mental tira você do papel de vítima e te coloca no papel de autor da própria vida. Agora perceba algo poderoso. O primeiro pensamento diz: eu não sou bom o suficiente. O segundo diz: já é tarde demais. O terceiro conclui: e mesmo que não fosse, eu não tenho controle. Esses três pensamentos formam uma prisão mental completa. Eles atacam sua identidade, seu tempo e seu poder pessoal. Mas aqui está a boa notícia. Se pensamentos constroem prisões, novos pensamentos constroem liberdade. Você não muda sua vida tentando controlar tudo. Você muda sua vida escolhendo quais pensamentos vai obedecer. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado isso. Mas você não é seus pensamentos. Você é quem decide se acredita neles. A partir de hoje, cada vez que um desses pensamentos surgir, você tem duas opções: obedecer ou questionar. E questionar já é o primeiro ato de liberdade. Se esse vídeo fez sentido para você, é porque em algum nível você percebeu que sua mente pode estar te sabotando, e isso já é um enorme passo. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo como assumir controle da sua mente, das suas emoções e da sua vida. Aqui, a transformação começa de dentro para fora.